feliz? Amém. Amém, graças a Deus. A gente está muito contente mesmo de coração de ter a oportunidade de abrir a palavra com vocês. Sempre é um privilégio a gente poder abrir a Bíblia e falar de Jesus, e falar do amor de Deus. Sempre quando eu penso em abrir a Bíblia, me vem à mente a história, vocês lembram da história dos discípulos da estrada de Emaús? Que eles estavam cabisbaixos, não sabiam o que ia acontecer, e de repente aparece uma pessoa, era o próprio Jesus, mas eles não tinham identificado, e Jesus vai nessa caminhada com eles de aproximadamente 11 quilômetros. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Você não sabe o que aconteceu? Tinha um homem aqui que era profeta, a gente acreditava que era filho de Deus e que ia nos salvar de Roma e tal. E Jesus vai andando com ele. E a Bíblia diz que Jesus foi contando que acerca dele as Escrituras falavam, começando na lei, nos salmos e nos profetas. E diz que eles reconheceram a Cristo quando? No partir do pão. Hoje nós vamos partir o pão. A gente vai abrir a Bíblia. E que isso aconteça no nosso coração também. Que nós conheçamos ou reconheçamos a Cristo ao abrir a palavra de Deus. Esse termo conhecer, reconhecer, isso para mim tem ficado cada vez mais na minha mente agora nessas lições desse trimestre que a gente está estudando sobre os profetas menores. E parece que todos os profetas menores falam disso de conhecer. Eu nunca tinha tentado para essa palavra. Oséias aparece umas 6 vezes esse termo, conheça o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:1 diz que Deus tem uma contenda, Deus tem uma rixa, Deus tem uma peleja, um pleito judicial com os habitantes dessa terra. Por quê? Porque nela falta verdade, falta amor e falta conhecimento de Deus. Em outros trechos a Bíblia diz que a vida eterna é esta que o quê? Que te conheçam a ti. A vida eterna é conhecer a Deus. Vocês buscam as Escrituras pensando que vão encontrar nela a vida eterna, né? Examinam as Escrituras pensando em ter nela a vida eterna. Mas vocês estão se esquecendo de uma coisa. São elas que o quê? Testificam de mim. O dia que eu vou conhecer acerca de Deus é aqui, nas Escrituras. É abrir a palavra. Então hoje nós vamos abrir a palavra. E a gente vai abrir muitos textos da Bíblia. E eu preciso que vocês me ajudem aí, que eu vou pedir que os 5 pessoas aqui, em determinado momento, cada um leia um versículo aqui. Então, Bíblias à mão, e vamos estudar. Hoje, o tema do sermão que eu coloquei aqui é o coração de Deus. Se eu tenho que conhecer a Deus, eu preciso saber o que vai no coração de Deus. Qual é a essência, em outras palavras, de Deus? Será que Deus é um Deus que criou esse mundo todo? O homem pecou e agora Deus deixou aí ao léu. Agora a TV te vira, né? Resolve a tua situação. Eu já mandei Cristo para morrer, é só você voltar para Ele. Te vira. Eu não me incomodo, não me importo mais com vocês. Eu já fiz o que tinha que fazer. Será que nosso Deus é um Deus assim? Parece que não. Então vamos conhecer primeiro. Se eu perguntasse para vocês, se vocês tivessem que me dizer, eu quero que vocês me ajudem em uma palavra, rapidinho, 2, 3 e já. Defina Deus. Isso não foi fácil. Amor. E onde é que está escrito isso? 1 João 4:8. 1 João 4:8. 1 João 4:16 também. Vamos abrir rapidinho, porque esse versículo é muito bom. Se você não sabe onde está escrito, vamos saber agora. Bote o dedo na Bíblia aí. 1 João 4:8, lá no finalzinho. Marque esse versículo na sua Bíblia. Aquele que não ama, porque Deus é amor. E no 16 diz, e nós conhecemos, olha só aqui, conhecer mais uma vez. 1 João 4:16, acharam todos? É importante que todos tenham aí, acharam. 1 João 4:16, e nós o quê? Conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Irmãos, precisamos estar em Deus? Sim, precisamos estar em Deus. Precisamos que Deus esteja em nós? Sim, precisamos que Deus esteja em nós.
Salmo 90, onde diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E 10 versículos mais adiante diz: nenhum mal lhe acarretará, nenhuma praga virá sobre sua tenda. Precisamos estar em Deus. Precisamos estar em Deus. E eu só estou em Deus se eu estou em amor. E Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é amorável ou que Deus é amoroso. A Bíblia diz que Deus é amor. Eu posso dizer: poxa, fulano é carinhoso, fulano é legal, fulano é gente boa. A Bíblia não diz isso de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. É a própria expressão da palavra. Deus é amor. Se Deus é amor, eu preciso saber o que é amor. Eu preciso estar em Deus, eu preciso conhecer Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Pergunta: alguém se arrisca? O que é amor? Amor é um princípio, amor é mais do que um sentimento, é mais do que uma emoção, é mais do que um devaneio, do que uma paixão. O que é amor? Tem um capítulo na Bíblia, vocês sabem onde está, que fala só sobre amor. O capítulo mais lindo da Bíblia que fala sobre amor, qual é? 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13, e vamos ver o que é que diz no versículo 5. Tem várias definições sobre amor aqui, mas uma delas me chama a atenção. 1 Coríntios 13, versículo... A gente tem várias definições sobre amor aqui, mas uma delas é especial, pelo menos para mim. 1 Coríntios 13, versículo 5 diz o seguinte: não se importa, está falando do amor, o amor não se importa com indecência. E diz agora: não busca os seus próprios interesses. É assim que diz a Bíblia? O amor não busca os meus próprios interesses. Vamos raciocinar aqui? Vinde a razoemos, diz a Bíblia, Isaías, né? Vamos raciocinar. Se o amor não busca os meus próprios interesses, vai buscar os interesses de quem? Vai buscar o interesse de quem? Dos outros. Não é verdade? Vamos ver se eu estou me enquadrando nessa situação de amor. Se o amor não busca os meus próprios interesses, busca os interesses do outro. Agora, olha como é que é a minha vida, olha como é que eu faço. Na minha terra lá, teve alguém que falou que é da Paraíba, você? Eu sou de João Pessoa. Eu digo Arthur Nogueira porque eu estou morando lá, mas eu cresci em João Pessoa. Morei 20 anos lá. Na minha terra tem um ditado que diz assim: primeiro eu, depois os teus. Farinha pouca, beberão primeiro. Já viram isso? Não? Farinha pouca, beberão primeiro. Ou seja, eu vou garantir o meu. A gente cresce numa sociedade, a gente cresce no meio cultural dizendo: preocupe-se com a sua vida. Deixa a vida dos outros para lá. Se ele quiser se estrepar, ele se estrepe. Se ele quiser se perder, ele se perca. Não é assim que a gente cresce. Ou aqui é diferente. A gente cresce ouvindo isso, a gente cresce habituado assim. E aí vem a Bíblia e diz: o amor não se preocupa com os seus próprios interesses. Ou seja, o amor se preocupa com os interesses dos outros. Está vendo que o cristão vai na contramão do mundo? Está vendo que a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu aí fora? Quando a gente entra para o cristianismo, quando a gente abre a Bíblia, como as coisas são diferentes. Se eu tenho que conhecer a Deus, se Deus é amor, eu tenho que entender que Deus não busca os seus próprios interesses. Deus busca os interesses do outro. Vamos falar mais um pouquinho de amor. João 15, 13 tem um versículo, se vocês não precisam abrir se não quiser, mas diz lá: ninguém tem maior amor do que este. Qual é? De dar o quê? A sua vida pelos seus amigos. O amor busca os interesses dos outros. E não há maior amor, o máximo do amor, a Bíblia está dizendo, é este: dar a sua vida. E não só pelos amigos, porque Cristo deu a vida pelos amigos e pelos inimigos. Ele deu a vida pelos pecadores, por todos. Não tem o máximo do amor, é dar a vida. E é aqui que eu quero que vocês me ajudem agora. Eu preciso de alguns voluntários, 1, 2, 3, 4, 5 voluntários. Levantem as mãos para ler alguns textos da Bíblia. 1, 2, 3, 4 aqui, Davi, e mais um? 5, ok. Vamos lá. Aqui por ordem. Efésios capítulo 5, versículos 1, 2 e 25. Decorou? Efésios 5, 1, 2 e 25. Gálatas 1, 4. Davi, decorei seu nome, Davi. Gálatas 2, 20. 1
1 Timóteo 2,6. Você aqui na frente? 1 Timóteo 2,6 e você aí atrás. Tito 2,14. Todo mundo pegou? À medida que eles forem lendo, a gente vai repetindo aqui. Já achou? Efésios 5, versículos 1, 2 e 25. Eu quero que vocês prestem atenção, igreja. Qual é a expressão? A gente vai estudar sobre amor aqui hoje. Qual é a expressão que se repete nesses versículos? A gente viu que o amor não busca os meus próprios interesses, busca os interesses dos outros. E o máximo do amor é o quê? O que é o máximo do amor? O último versículo que a gente leu. Dar a vida. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andarem em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus que cheio de suave. E 25. 5. Maridos, amai suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Percebam o que está se repetindo. Que frase se repete? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ok. Gálatas 2:20, Davi. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora veio na carne vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ok, obrigado. 1 Timóteo 2:6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ok. Tito 2,14. Ok. O qual se deu a si mesmo por nós, para nós remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Obrigado a todos vocês. Qual é a frase que está se repetindo aqui, nesses versículos? A si mesmo se entregou, a si mesmo se deu. E em 2 trechos, pelo menos, você leu um deles e o Davi leu outro, diz que Cristo vos amou e se entregou. Está relacionando amar com entregar-se. Quando fala, não vivo não, mas é mais vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Amar e se entregar. Amar e se entregar. É como se Deus fosse, não pode haver um se não houver outro. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amar e dar. E no sentido é se entregar, porque Ele se deu. Então a gente vê aqui que para eu amar, para que haja amor, é preciso haver outro. Para que eu vou me entregar se não houver outro? Para haver amor, precisa haver outro. Isso me diz uma coisa sobre a natureza de Deus. Deus é um ser triuno. Para haver amor, é preciso haver outro. E no próprio Deus também, na própria unidade de Deus, há outros. Quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E disse Deus, façamos o homem. E essa palavra Deus é substantivo composto. E disse Deus, façamos. É plural. Então, existem outros na natureza de Deus. Deus como família, qual é a primeira ordem? Quando Deus criou Adão e Eva, qual foi a primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva? Assim que Ele criou, homem e mulher os criou, qual foi a primeira ordem que Ele deu para eles? Quem me ajuda? Não comeu fruto. Não, mas o fruto foi um pouquinho depois. Antes. Crescer e multiplicar-vos. Deus, olha que coisa linda, gente, isso. Deus como um ser família. Porque Deus é amor. Para vir amor precisa ter outros. E a gente sabe que quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos nós. Deus como um ser família, a primeira ordem que Ele dá para o homem e para a mulher, ao serem criados, é: seja uma família. A minha imagem. Seja uma família, a minha imagem. Ou seja, amem uns aos outros também como família. Vocês precisam um do outro. Você precisa amar. Ellen White, do Lar Adventista, página 32, dá essa seguinte citação que é bastante forte.
a maior prova do poder do cristianismo, o que você acha que é a maior prova do poder do cristianismo? Será que alguém vir no púlpito aqui, rasgar as vestes e pregar com furor e fazer acontecer? Será que alguém subir essa cadeira de joelho? Será que alguém se autoflagelar? Qual é a maior prova do cristianismo? Sabe o que a Ellen White diz? A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer. Como nenhuma outra coisa. Pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Qual é a maior prova do poder do cristianismo, igreja? Uma família bem ordenada e bem disciplinada. Deus, como família que é, cria Adão e Eva e dizem: sejam uma família à minha imagem. Esta é a maior prova do poder do Evangelho para o mundo. Isso vai recomendar a verdade como nenhuma outra coisa vai. Como isso é importante para a gente analisar como está a nossa família. Será que a minha família é uma família bem ordenada? Será que eu estou demonstrando amor entre os meus parentes? Será que há esse amor? Será que eu me preocupo com os interesses do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu primo, do meu tio, da minha sogra? Será que eu me preocupo com isso? Isso é a maior obra missionária do mundo. É o que nós estamos falando aqui. E o que é que fazem os missionários? O missionário faz o quê? Busca e salva quem está perdido. Não é verdade? A função de um missionário é buscar e salvar o perdido. Agora eu pergunto para vocês: quem foi o primeiro missionário do mundo? Quem vocês acham que foi o primeiro missionário do mundo? Tomando por base que o missionário, a função do missionário é buscar e salvar o perdido, quem foi o primeiro missionário do mundo? Quem foi? O próprio Jesus. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E vocês lembram da história em João 3? Jesus se encontra com Nicodemos, ou melhor dizendo, Nicodemos se encontra com Jesus. E Jesus diz para Nicodemos o seguinte: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Jesus disse como é que ele precisava nascer. Ele precisava nascer de quê? Da água e da água e do Espírito. Muito bem, amor. Da água e do Espírito. Se ele precisa nascer da água e do Espírito, eu preciso saber qual é o Espírito de Cristo. Sabe qual é o Espírito de Cristo? Qual é o Espírito de Cristo? Grande Conflito, página 70, diz o seguinte: o Espírito de Cristo é um Espírito missionário. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Mas o Espírito de Cristo é o Espírito missionário. Essa frase, você precisa nascer da água e do Espírito, foi só para Nicodemos ou se aplica a nós hoje também? Todos nós precisamos nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito missionário. Todo verdadeiro discípulo, talvez você já tenha ouvido essa citação, Desejar todas as nações, 128. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O Espírito de Cristo é Espírito missionário. Se nascemos da água, se nascemos do Espírito, e o Espírito de Cristo é o Espírito missionário, conclui-se que quando nós nascemos de novo, nós nascemos como missionários. Não há novo nascimento, irmãos. Não há novo nascimento que me deixe aqui sentado na igreja. Simplesmente para me alimentar. Somente me alimentar. E eu ficar um gordo espiritual. Não que seja errado eu me alimentar. Mas não há novo nascimento. E só se alimentar. Porque o Espírito de Cristo é um Espírito missionário. E todo verdadeiro discípulo que nasce no reino de Deus nasce como missionário. Então a pergunta não é tanto se eu sou um verdadeiro discípulo. A pergunta é: sou eu missionário? Sou eu missionário? Estou eu me preocupando com os interesses do outro?
Ou estou deixando a vida dele para lá, ele que vive a sua vida e eu vou viver a minha? Porque isso é o que diz o mundo, mas não é o que diz a Bíblia. Esse não é o amor de Deus, e nem o amor que nós temos que cultivar. O Espírito de Cristo é Espírito missionário. Continua a citação do Grande Conflito 70. O primeiro impulso do coração regenerado, sabe qual é? Levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza. Gente, às vezes a gente se gaba tanto. Eu estava comentando isso aqui na lição da escola sabatina, nessa classe aqui. Às vezes a gente diz, mas nós temos o santuário. Ninguém tem Coreia dentro do santuário. A igreja adventista não tem dentro do santuário. Amém que temos a doutrina do santuário. Mas às vezes a gente fica só a boca para fora. E a gente não sabe o que significa o santuário, não sabe o que representa aquilo ali, não sabe a simbologia e não vive a prática do santuário neste santuário hoje terrestre, onde Deus quer imprimir aqui a sua lei no nosso coração e na nossa mente. Aí a gente diz, mas nós temos um espírito de profecia. Ninguém tem o testemunho de Jesus. A igreja adventista tem. Mas você estuda o espírito de profecia. Mas você lê o espírito de profecia. Mas você vive as mensagens dessa profetisa. Não adianta, irmãos. Preservar, buscar preservar. Não, ninguém vai tirar o santuário da gente. Ninguém vai tirar. Só nós temos. Preservar não adianta. Preservar não resolve. Assim foi com o povo de Israel. Eles queriam preservar. Mas eles não foram chamados para preservar. Eles foram chamados para ser luz do mundo. Eles foram chamados para ser sacerdócio, nação santa. Foi isso que eles foram chamados para ser. E como sacerdotes, eles deviam mediar as pessoas que passassem pelo deserto ali e que vissem a prosperidade daquele povo de Israel. Deviam dizer, mas por que vocês são tão prósperos? O que acontece? Quem é o Deus a quem vocês servem? Todo mundo naquela época tinha um Deus a quem servia. E eles iam mostrar, esse é o Deus. E mostravam em audiovisual o santuário, e mostravam o cordeirinho, e mostravam como eles faziam a expiação, e contavam toda a história do plano da salvação. E o povo diria, eu quero servir esse Deus. Só que eles não viram. Chegaram no momento que eles não faziam mais aquilo. Eles faziam os rituais e guardavam para si tudo aquilo. A tal ponto de que quando Jesus veio, aquele a quem o ritual representava, veio e eles não reconheceram. Em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 21, a gente tem a história de um jovem. Vocês conhecem muito bem a história do jovem rico. Em Marcos, diferente dos outros evangelhos, acho que 3 evangelhos retratam a história do jovem rico. Mas somente Marcos dá um insight especial. Quando o jovem pergunta, né? O que farei para ter a vida eterna? E Jesus diz, sabes os mandamentos? Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Senhor, faço isso desde a minha infância. Será que ele fazia mesmo? Eu acho que ele ainda entendia a lei como atos externos. Mas Jesus, no versículo 21, o que é que diz Marcos 10, 21? Você abriu sua Bíblia? Marcos 10, 21. E Jesus, olhando ou fitando, outras versões dizem, o que é que diz? O amor. E olha o que diz em seguida. E disse, uma coisa te falta. Irmãos, isso aqui é lindo. Faltava alguma coisa para aquele sujeito? Para aquele jovem rico? Faltava. Mas antes de Jesus dizer uma coisa te falta, Jesus disse, eu te amo. Repare bem como é que eu faço. Eu não gosto. Eu tenho um problema com a Carol, eu tenho um problema com o Alexandre, sabe por quê? Ele é nervosinho e tal. Se ele fosse mais gente boa, eu até gostava dele, mas não dá para gostar. Falta alguma coisa dele. Por isso que a gente não é tão amigo. É por isso que eu não consigo amar. Não é assim que a gente faz? Não, fulano não é mais ou menos, eu não consigo ser amigo de fulano porque falta alguma coisa dele. Para ele falta mais paciência, para ele falta mais bom humor, ela vem sempre mal-humorada e não dá. Eu não consigo ficar perto de gente mal-humorada. Eu não consigo ficar perto de gente. Não é assim que a gente faz. E olha como Jesus faz. Jesus o amou e disse, uma coisa te falta. Mas ainda assim, Jesus o amou.
Jesus nos ama, irmãos, ainda faltando muita coisa na nossa vida. Jesus nos ama. Mas Jesus não está satisfeito com a tua condição, porque Ele sabe a tua condição do jeito que está, vai te levar para a morte eterna. E por isso que Ele diz, falta-te alguma coisa. E para o jovem rico Ele disse, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem aí, segue-me. Aquele jovem foi chamado para ser o quê? Para ser um discípulo. Aquele jovem foi chamado para nascer de novo. Aquele jovem foi chamado para ser um missionário, para experimentar o amor de Deus. Mas sabe o que aconteceu? O que diz a Bíblia? Que ele saiu muito triste, pesaroso. E Jesus olha para cima assim, eu acho que ele suspira e diz, como é difícil para um rico entrar no reino do céu. E os discípulos, se esse homem que é jovem, que é judeu, que é rico não pode, quem vai entrar então? Olha como a gente não entende o plano do Evangelho, irmãos. Os discípulos não entendiam e às vezes a gente não entende. Se o sujeito é rico, se ele é judeu, se ele vem de linhagem, se ele é jovem, se ele é saudável, se para ele é difícil, quem vai entrar? Precisamos conhecer o amor de Deus. Precisamos conhecer mais sobre o amor de Deus. Vou citar São Desejar a todas as nações aqui. Por que nós precisamos ser missionários? Olha que coisa linda. Página 90. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não poderia? A gente sabe que até os anjos se ofereceram para me salvar, para pregar o Evangelho. E aqui está dizendo que Deus poderia resolver essa coisa toda. É para salvar o mundo? Eu vou salvar. Não preciso de vocês não para ajudar a salvar. Deus poderia. Agora, sabe por que Deus não faz? Sabe por que Deus escolheu fazer com o nosso auxílio? Sabe por que Deus quer a nossa cooperação? Sabe por quê? Eu vou continuar aqui. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Porque foi que Deus escolheu você e eu para sermos missionários e salvar os perdidos. Por quê? Para que eu e você desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo. Amém. É para isso que Ele escolheu eu e você para ser missionários. A fim de participar da alegria dele. Olha a alegria dele. A alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. É para participar da alegria de Jesus. A alegria de Jesus, sabe qual é? Ver pessoas redimidas pelo seu sacrifício. É para isso, para participar dessa alegria, para que tenhamos essa mesma alegria que Cristo teve, que devemos participar e tomar parte dessa obra. Hebreus 12:2, abra sua Bíblia em Hebreus 12:2, vai falar um pouquinho sobre essa alegria. Hebreus 12:2. Ele mais menciona o que é a alegria de Jesus, que é a alegria de ver pessoas redimidas. E Hebreus 12:2 fala sobre isso também. Diz lá que nós devemos olhar para Jesus. Jesus é o quê? Autor e consumador. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, diz o versículo 1. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ela mais fala que Jesus não viu além dos portais do sepulcro. No Calvário, no caminho para o Calvário ali, do Getsemane ao Calvário, Jesus não viu ali. Às vezes a gente diz, mas Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Ele disse, né, antes que destruir esse templo em 3 dias, ele será retificado. Jesus sabia. Mas uma coisa é você saber na teoria, quando você chega lá, o negócio é diferente. E ele não viu, Deus escondeu sua face, os anjos quiseram vir, Deus não permitiu. Jesus não sabia o que ia acontecer depois. As palavras de Jesus não foram falsas, não foram teatro quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não viu além dos portais do sepulcro. Ele não sabia o que ia acontecer com ele naquele momento. Mas ele disse assim, em Hebreus 12 diz, por causa da alegria que lhe estava proposta,
sem saber o que tinha depois da cruz, ele foi. Qual era a alegria dele? De ver pessoas redimidas, de achar que o sacrifício dele podia ser aceito por Deus e que ia resgatar as pessoas. Mesmo sem saber, ele foi. Isso é fé. E quando a gente entende que isso é a fé de Jesus, a gente diz: eu preciso buscar essa fé. Eu preciso crer como Jesus creu. Eu preciso viver como Jesus viveu. Essa é a fé que a gente tem que ter, olhando firmemente para Cristo. Mas essa foi a alegria de Cristo. Ver pessoas redimidas. Olha que coisa interessante. Abra sobre em Mateus 13, versículos 44 e 46. Mateus 13 conta a história de uma parábola aqui. Mateus 13, versículos 44 a 46. Jesus quer explicar, e durante várias vezes no ministério de Cristo aqui na Terra, ele tentou explicar para as pessoas com palavras que eles pudessem entender como é o reino dos céus. Todo mundo perguntava: Senhor, como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Eles imaginavam que Jesus vinha com cavalaria, um exército, e destruir Roma e fazer de Israel uma nação super poderosa. Mas Jesus dizia: o reino de Deus é semelhante a uma sementinha. Ninguém entendia nada, uma sementinha. E aqui ele diz: o reino dos céus é semelhante a quê? No 44. Há um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outros sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. A gente tem duas vezes aqui, duas analogias sobre o que é o reino dos céus. Diz que é semelhante, primeiro, a alguém que encontra o quê? Um campo. Um tesouro escondido no campo, isso mesmo. Encontra um tesouro escondido no campo. Naquela época, era como, acho que não tinha banco, não tinha nada disso, as pessoas realmente, em vez de esconder o dinheiro embaixo do colchão, enterravam. Sei lá o que vai acontecer, enterravam o dinheiro. E acontecia, às vezes, de a pessoa enterrar o dinheiro e vai que morre, acontece alguma coisa, o dinheiro ficou enterrado, ninguém nem sabe, não tem um parente que saiba que aquele dinheiro está enterrado. Agora imagina só, você passando por um campo e de repente você diz: que tem terreno pedregoso, nada muito bonito não, mas você vai lá, tropeçou numa pedra, que estranho, vai cavar, tem alguma coisa aqui, cavou, encontrei o tesouro. Na hora caiu a ficha. Alguém enterrou aqui, vai ver que essa pessoa morreu, porque esse terreno todo abandonado, ninguém cuida dele. Gente, isso aqui não tem dono, isso aqui é valiosíssimo. Enterra tudo, bota a terra por cima. Vai na prefeitura. De quem é aquele terreno ali? Aquele terreno baldinho, aquele lote sem valor nenhum. Isso. Eu quero comprar. Você quer comprar aquilo que não vale nada. Não, mas eu quero comprar. Custa, sei lá, 10 mil reais. A pessoa não tem, mas ele vende tudo que tem. Eu tenho um fusquinha batido, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão, eu vendo tudo. Porque eu quero aquele tesouro. Aquele terreno batido, aquele terreno cheio de pedra, aquele terreno seco. Eu sei que vale alguma coisa, por quê? Por que aquilo vale? Porque tem um tesouro lá dentro. Muitas vezes, quando a gente lê essa parábola, a gente aplica essa parábola, sabe a quem? A nós. Seres humanos que deixamos tudo em favor do Evangelho. E é verdade. Não, eu estava no mundão, eu estava nas drogas, eu estava trabalhando no dia de sábado, eu fazia as coisas erradas. Larguei tudo, agora eu sigo a Cristo. Amém. E é verdade, essa parábola se aplica assim também. Só que a Ellen White diz que essa parábola tem dupla significância. E ela tem um significado que às vezes a gente não atenta. E sabe qual é o significado maior dessa parábola? Não é do homem, do ser humano, que deixou tudo para comprar o Evangelho. Comprar, entre aspas, para ter o Evangelho. Não é do homem que deixou tudo para ter o Evangelho. Sabe qual é a significação maior dessa parábola? É de Cristo, que deixou o céu, vendeu tudo que tinha para resgatar o homem.
que é esse terreno batido, cheio de pedra, sem valor, aparentemente sem valor, externamente, mas dentro dele, Deus quer colocar dentro de nós um tesouro. E você sabe qual é esse tesouro? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Sabe qual é esse tesouro que Deus quer colocar dentro de você? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Qual é o tesouro que Deus quer colocar dentro de você? Todos já acharam? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é Ele quem resplandeceu onde? Em nosso coração. Olha só que lindo isso, irmãos. Agora, para que Deus resplandeceu? Para que Deus quer resplandecer em nosso coração? Para a iluminação de quê? Do conhecimento. Olha o conhecimento que a gente vem falando hoje. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus é o caráter de Deus. Revelado em quem? Na face de quem? De Jesus Cristo. Agora olha o que diz o versículo 7. Que coisa linda. Temos, porém, o quê? Este tesouro. Olha o tesouro que a gente está falando. Qual é o tesouro? Está no versículo 6. O tesouro é a iluminação do conhecimento da glória e do caráter de Deus revelado em Cristo. Temos esse tesouro, sabe onde? Em vasos de barro. Sabe o que é vaso de barro? Eu e você. Nós somos esse terreno batido. Mas Deus quer colocar dentro de nós um tesouro. E sabe qual é esse tesouro? É a iluminação do conhecimento do caráter da glória de Deus, que foi revelado em Jesus Cristo. Hebreus diz que Jesus Cristo é a expressa imagem, a imagem exata de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. Como dizem, nós somos o Pai. Quem conhece a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou para essas pessoas. Precisamos conhecer a Deus. Essa parábola tem dupla significância. Cristo viu nela as possibilidades de redenção do homem pervertido, arruinado no pecado. Sabe qual é a fé de Jesus, irmãos? A fé de Jesus é acreditar que Deus vai sustentar tudo também. Quando Ele estava vivendo aqui. É acreditar que o sacrifício devia ser assim, mesmo sem ver, como a gente falou agora há pouco. Mesmo sem ver alguém escutar o seu filho. Mas tem outra faceta da fé de Jesus. Sabe qual é? Jesus. Agora passou a página. Eu vou dizer a citação. Jesus viu as possibilidades de redenção no homem pervertido e arruinado pelo pecado. Jesus vê em você não o que você é, mas aquilo que você pode vir a ser com o conhecimento de Deus de você. Jesus tem fé em você. Dá para acreditar nisso? Que Jesus tem fé em mim. Jesus acredita que você vai ser restaurado. Quando você tiver o conhecimento da glória de Deus, do caráter de Deus, Jesus diz, você vai ser uma nova pessoa. Você vai amar assim como eu amo. Você não vai ter esse amor barato. Você vai ter um amor ágape, como a gente chama. Você vai amar como eu amo. Você vai buscar se interessar pelos outros. Você será um missionário quando você tiver o conhecimento, a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Você vai amar como eu amo. E será de fato um missionário. Você quer ou não quer, irmãos, participar da alegria de Deus? Tem uma parábola que fala, na parábola dos talentos, que diz assim, quando o Senhor volta, o Senhor está retribuindo cada um segundo os talentos que lhe deu, né? Os talentos eram dinheiro, né? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. E o que deu 5 talentos devolveu 10. E o que foi que o Senhor disse? Bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria. Participa da alegria do Senhor. Ao outro servo ele também disse, bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Qual é a alegria de Deus? A gente já viu. Sabe qual é a alegria do céu?
Sabe qual deve ser a minha alegria? Abra sua Bíblia em Lucas. Vamos ver aqui qual é a alegria de Deus. Qual é a alegria do céu? Lucas 15, versículo 7. A gente já viu qual é a alegria de Deus, mas esse versículo aqui vai deixar mais claro ainda. Sabe qual é a alegria de Deus? Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Por quê? Por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria no céu é quando há pecadores arrependidos. Você quer participar da alegria de Deus? Vocês querem, irmãos, participar da alegria de Deus? Vocês querem entrar no gozo, entrar na alegria de Deus? Temos que buscar e salvar os perdidos. Assim estaremos participando da alegria de Deus. Às vezes, pasme, isso é realidade. Às vezes, inconscientemente, a gente não quer fazer trabalho missionário. Inconscientemente, a gente não quer que as pessoas entrem para a igreja. Sabe por quê? Porque entrar para a igreja, rapaz, o fulano foi batizado, agora ele está na igreja, que bom, amém. Mas aí sabe o que é que tem que acontecer? Ou ele não sabe, tem hora para levantar, tem hora para sentar. Não é assim que tem que se vestir. A gente não fala essas coisas. Tem que ensinar tudo para a pessoa. Ou ela incomoda, ela levanta quando não é para levantar. A gente fica tão incomodado quando entra alguém novo. Às vezes isso acontece com nós. Em vez de a gente ter alegria por um pecador que se arrepende, a gente tem um incômodo. Isso é como um inconveniente para nós. Ter que ensinar o Evangelho, o beabá para as pessoas, como se comportar na igreja, que roupa vestir. Isso às vezes incomoda mais a gente do que a alegria de ver que a pessoa se arrependeu. Querer mostrar mais de Jesus, mostrar mais de seu amor. Como isso é triste. Se eu quero participar do amor de Deus, se eu quero participar da alegria de Deus, eu preciso conhecer a esse Deus maravilhoso. Há duas coisas, irmãos. Há duas coisas, então. Às vezes a gente diz que é só uma, mas eu vou dizer agora, vocês vão entender. Há duas coisas que a gente leva para o céu. Uma delas vocês sabem. É o? Todo mundo sabe. Mas há uma outra coisa que a gente leva para o céu. Pessoas redimidas. Há duas coisas que o cristão leva para o céu. O seu caráter e pessoas redimidas. Olha o que diz a linguagem das retas das nações. Quando os seguidores de Cristo estão acumulando tesouro que lhes será entregue quando ouvirem as palavras: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A alegria de ver pessoas redimidas, eternamente salvas, eis a recompensa de todos os que se assentam aos pés, os pés nas pegadas daquele que disse: segue-me. Eis a recompensa, eis o tesouro, em outras palavras, ver pessoas redimidas. Sabe qual é a sua recompensa? O seu caráter no céu transformado e também a alegria de ver pessoas redimidas. No céu teremos as duas coisas: caráter e pessoas redimidas. Às vezes a gente não quer pregar, como eu estava falando, a gente não gosta das pessoas, às vezes a gente deixa as pessoas no erro. Isso é tão triste. Eu me lembro de uma história, uma ilustraçãozinha do mecânico. Um sujeito, amigo do mecânico, queria muito comprar um carro. Juntou um dinheiro, tinha um dinheiro, pá! Pegou o carro, não pagou ainda, disse: vou fazer um test drive. No test drive, levou o carro para o amigo dele, que é mecânico, e disse: olha, é o seguinte, tá olhando esse carro, rapaz, eu acho que esse carro é o melhor carro que existe, eu sempre sonhei ter um carro assim. Olha, eu estou vendo aqui por fora, é isso mesmo, é o que eu quero. Mas você é mecânico, me dá aí tua opinião. Ele viu a alegria do amigo, né, o mecânico. O mecânico olhou e disse: tá. E o amigo: e aí? Disse: não, cara, leva ali o carro. Pô, tu tá feliz, é isso mesmo, cara, leva o carro. E ele foi lá e pagou. Tá. Não deu uma semana, o carro começou a dar problema.
Para onde você acha que esse camarada foi? Meu amigo mecânico. Poxa, rapaz, você é meu amigo, não é? Você me disse que o carro, eu vim aqui, pedi tua ajuda e tal. O carro está com problema agora. Sabe o que foi que o camarada falou? O mecânico? Ele disse, ó, desculpa, mas é porque você vê que eu vi tanta alegria, eu vi tanta vontade sua, eu vi tanto interesse de ter esse carro, que eu fiquei sem jeito de dizer que tinha algum problema nele. O que você acha desse amigo? É amigo? Não, porque ele tinha falado que o carro estava com problema. Exatamente. Se fosse amigo, tinha falado que o carro estava com problema. Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. A gente tem contato com pessoas, a gente tem contato com os nossos parentes, a gente tem contato com os nossos vizinhos, a gente tem contato com pessoas, colegas de trabalho. As pessoas pedem um conselho e a gente, não, tem problema? Não, tem problema. A gente às vezes fica com vergonha. Quantos de vocês já ficaram com vergonha? Eu já fiquei com vergonha no coração. Já fiquei com vergonha de falar de Jesus, de dizer a verdade. A gente fica com vergonha. Quando é que a gente vai fazer como Paulo disse? Pois não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando que a gente vai poder dizer como Paulo isso? Ou a gente vai viver como esse mecânico? Dizendo, não tem problema, não, já que você está feliz com esse carro. Quando que a gente não vai ter vergonha de dizer as coisas como são? Quando que a gente não vai ter vergonha de viver as coisas como devem ser vividas? Eu diria, geralmente a gente tem vergonha, porque a gente não vive aquilo que a gente sabe que tem que dizer para os outros. E às vezes é por isso que a gente não tem vergonha, que a gente tem vergonha. Mas o nosso chamado, irmãos, é para falar. O nosso chamado é para dizer. A gente ignora às vezes que a gente é preconceituoso. A gente preserva a verdade para nós. A gente não fala para os outros aquilo que pode salvá-los. Aquilo que pode salvá-los. Precisamos atingir as pessoas. E sabe como é que a gente precisa atingir as pessoas? Como a gente falou no começo do sermão, com amor. Precisamos atingir as pessoas com amor. No final dos tempos, quando o Apocalipse fala no alto clamor, diz que a glória de Deus, o alto clamor é a glória de Deus revelada nos filhos. Esse amor vai ser visto no mundo inteiro. E é isso que vai atrair as pessoas para o Evangelho. Não é pela imposição, é pelo amor. Cristo falou, quando eu for erguido da terra, atrairei muitos a mim. Deus não puxa, Deus não força, Deus atrai. É quando a gente exalta Cristo que as pessoas dizem, gente, que amor é esse? Eu não amo você, mas é assim que eu quero amar. Eu não sou esse missionário, mas é assim que eu quero ser. Eu não prego, eu tenho vergonha, mas eu não quero mais ter vergonha, eu quero fazer, eu quero. Jesus não teve vergonha de vir para cá. Eu quero ser como Jesus. E vocês conhecem aquela visão da Ellen White que ela diz que a primeira visão dela em Primeiros Escritos, que o povo vai andando e está com carroças, está com carros, está com malas e estão focados em Cristo. E o caminho vai se fechando, vai ficando cada vez mais estreito. E vão jogando as malas, e vão jogando as carroças. Chega um momento que tira até os sapatos e as sandálias dos pés. Chega um momento que o caminho parece que acaba e tem uma corda que você não vê onde ela está pendurada. E a fé é isso. É fazer como Cristo fez na cruz. Não saber o que ia acontecer depois. A fé, nesse momento, é você se jogar e segurar na corda, sem saber se ela vai sustentar você ou não. Mas ela vai sustentar. Amém. Irmão, chegou a hora. Chegou a hora. Porque esse mundo não vai durar muito tempo. Eu não sei contar a vocês, mas eu não vejo esse mundo durar muito tempo. A Bíblia fala, assim como foi nos dias de Ló, nos dias da volta do Filho do Homem, eu vejo cada vez mais esse mundo parecido com o relato que a Bíblia dá dos dias de Ló. Ou vocês não veem isso? Esse mundo não vai durar muito tempo, gente. Chegou a hora de a gente exercer o sacerdócio real ao qual nós somos convocados a exercer. De sermos mediadores.
1 de Pedro 2,9 diz: anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chegou a hora de eu e você anunciarmos as virtudes de Deus. E a virtude maior de Deus é que Deus é amor. Deus amou tanto o mundo que se entregou por ele. E Deus amou tanto que se deu. Peçamos a Deus de coração. Rasguemos o nosso coração, como diz os profetas menores, e não as nossas vestes. E peçamos a Deus que Ele coloque dentro de nós a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Foi revelado em Cristo Jesus. Amém. Você quer saber o que dizer às pessoas? Às vezes a gente diz: poxa, é isso mesmo. Eu preciso pedir a Deus isso. Eu preciso ser como Deus. Eu preciso ser como Cristo. Eu preciso buscar. Eu preciso pregar o Evangelho. Mas eu não sei o que dizer para as pessoas. Trava a minha língua. Ela me pede um conselho. Eu sei que eu tenho que falar alguma coisa, mas eu não sei o que dizer. Quer saber o que dizer para as pessoas? Eu nunca fiz isso, mas vou fazer. Venha hoje à tarde. A gente sabe que a gente precisa da iluminação, do conhecimento, da glória de Deus. Mas venha hoje à tarde que você vai ouvir da Bíblia o que dizer para as pessoas. E você vai ver que ser um missionário não é tão complexo. Venha hoje à tarde. 4 horas da tarde? 4 horas da tarde. Que Deus nos abençoe.